Três pontos que são extremamente importantes. A gente está caminhando já para os dias finais do desafio, e o que a gente vai ver hoje, eles são importantes pelo fato de que muita gente não dá atenção, tá? O primeiro ponto é sobre correção. Sabe aquilo que eu já falei lá atrás? Quando você tem amigos que não lhe corrigem, apenas lhe apoiam, para a gente duvidar dessa amizade. Amigos de verdade, quando a gente está errado, eles nos corrigem, eles param, eles chegam para a gente, conversam e mostram que talvez a gente tenha feito algo que não tenha sido certo, que não agradou, enfim. Então esse primeiro ponto é correção. Não sei se com você já aconteceu isso. Se você tem algum amigo que chega para você com toda a sinceridade do mundo e lhe mostra algo que você precisa melhorar, ou algo que você extrapolou, exagerou. Isso é importante. Sempre, para toda pessoa de sucesso, toda pessoa bem-sucedida, ela sempre teve uma pessoa sábia ao lado dela. Não tem como nós crescermos sozinhos. Não tem como. Então, se é para a gente andar com alguém, que a gente ande com uma pessoa sábia, tá? Dentro de todos os perfis lá, a gente precisa de uma pessoa sábia, de um conselheiro à nossa volta. Se a gente for olhar em livros anteriores da Bíblia, por exemplo, o Moisés tinha Arão, seu irmão. Moisés tinha Arão. Durante um tempo, Abraão tinha Ló, seu sobrinho. O faraó tinha José do Egito. E assim vai. Daniel, lá na Babilônia, ele passou por 5 reinos como conselheiro. E por aí vai. Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas dos 12 ele tinha 3 mais achegados. Com certeza aqueles 3, nos momentos mais difíceis, ou em algumas decisões que precisavam tomar, com certeza Jesus chegava para eles e compartilhava do que ele estava sentindo. Paulo sempre andou, na maioria das vezes, acompanhado. Paulo e Timóteo, Paulo e Silas. Então você entende de que é algo importante para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, estar com alguém, e de preferência com alguém sábio, não com alguém tolo, com alguém que não controla as suas próprias emoções, com alguém que não tem o domínio próprio, com alguém que não sabe se comportar nos cantos. Precisa ser alguém sábio, alguém que agregue na tua vida. Às vezes a gente insiste em amizades que não nos levam a lugar algum. Ah, não, mas é amigo desde criança, da época da escola. Mas faz sentido essa amizade? Se não faz, gente, infelizmente, a gente precisa abrir mão e ir em busca de pessoas que vão agregar, que têm responsabilidade também com o propósito. Então esse primeiro ponto de hoje é a correção, ok? Correção. Fala, primo, bom dia, Karina, sejam bem-vindos. A correção. Dentro da correção a gente vai ter o errar versus o permanecer no erro. Não há problema em a gente errar, não há problema. Muitas vezes a gente se incomoda porque alguém nos corrige, mas se corrigiu é porque a gente errou. E desde que a gente não permaneça no erro, não há problema. Porque nós somos humanos, nós somos
falhos na nossa natureza humana. Embora a gente tenha o desejo de acertar sempre, às vezes a gente erra. Às vezes a gente vai errar. Às vezes eu vou errar como pai para sua filha, para Sofia. Às vezes eu vou errar como esposo para Viviane. Às vezes eu posso errar como amigo para você, como conselheiro. Mas no momento em que existe uma correção, eu não posso permanecer no erro. No momento em que eu estou com uma pessoa sábia, um conselheiro sábio ao meu lado, e esse conselheiro chega para mim e diz: Wellington, você errou nesse ponto. Poderia ter feito dessa forma. Eu preciso o quê? Entender o meu erro e corrigir. E não permanecer. Então, dentro da correção existe o falhar e o permanecer na falha. Ok? Só que também existe o errar e o aprender. Quem entende que errar também faz parte da nossa vida, ele aprende com os erros. Ele aprende com aquilo que não foi bom, que o resultado não foi bom. Ontem eu comentei sobre isso, eu vou reforçar. A gente pode aprender com os nossos próprios erros e a gente pode aprender com os erros de outras pessoas, ok? Não necessariamente eu tenho que errar em algo para aprender. Se eu sei que alguém já foi lá, já fez daquela forma, errou, então eu não preciso errar também, porque você já tem um exemplo. Então aprenda com os erros dos outros, que é mais barato. O prejuízo é menor do que com seus próprios erros. Mas nós precisamos aprender com os erros. Nós precisamos aprender. O segundo ponto que eu quero trazer para você, primeiro foi correção. O segundo ponto que eu quero trazer para você hoje é o medo. O medo. De que você tem medo? Quais são os teus temores? Quando você abre os olhos e percebe que está em mais um dia. Quais são os seus temores? O medo, ele nos trava, nos paralisa, nos faz deixar de sonhar, nos faz deixar de lutar por aquilo que a gente acredita. Então, quais são os seus medos? Eu quero te incentivar nessa manhã a você superar todos os seus medos. Ontem, para quem acompanha a Viviane no Instagram, a gente postou nos stories bloqueio de aceitação, ó? De autoimagem, bloqueio de autoimagem. E o que é o bloqueio de autoimagem? É quando eu simplesmente não me vejo como uma pessoa bonita, não me aceito como eu sou. Eu tenho um problema com a minha imagem. E aí ontem a gente conversando, a gente percebeu isso. E de onde veio? E você vai lá e ressignifica. Mas por trás de todo bloqueio existe um medo. O medo de perda, o medo de ser rejeitado, o medo de ser mal compreendido. O medo simplesmente me faz parar e te faz parar. O medo de abrir o negócio e dar errado. E fracassar, o que é que as pessoas vão pensar de mim. O medo de tomar a decisão de mudar. Né? Ontem eu nem lembrei. A gente fez a devocional, não lembrei, mas ontem completou 3 meses que nós estamos em São Paulo. 3 meses. Então imagina se eu tivesse deixado o medo me controlar. Ah não vou para São Paulo, é uma realidade totalmente diferente, isso, aquilo. Então o medo, ele não pode nos controlar. Ele vai existir? Claro que vai. Claro que vai. Wellington, tu sente medo? Claro que eu sinto.
Eu só não deixo ele me controlar. Ele não tem espaço na minha vida. Quando eu percebo que eu preciso tomar uma decisão e eu estou travado por causa de algum temor em relação a essa decisão, eu vou lá e eu tomo, ainda que a decisão seja errada. Porque há muito tempo atrás, eu decidi que o medo, ele não iria fazer parte da minha vida. E até hoje, todas as decisões, por mais arriscadas que sejam, eu tomo, independente do resultado, mas para não deixar o medo me controlar. Porque sabe aquele ditado, um abismo chama outro abismo? Se você deixa o medo te travar, por menor que seja, eu não quero aparecer no stories porque eu tenho medo do que vão pensar de mim. Esse medo vai chamar outro medo. E daqui a pouco você vai estar em um grande prejuízo. Então esse é o segundo ponto. E dentro do medo a gente vai entender o seguinte: errar versus falhar. Ok? Errar versus falhar. São palavras sinônimas. Mas o errar é quando eu já sei o que eu não devo fazer. Eu fui lá e fiz. Então eu errei. Não deveria ter feito. Errar é quando eu já sei que o resultado não vai ser bom. Mas mesmo assim, eu insisto, vou lá e faço. Eu errei. A falha é quando eu não sei o resultado. A falha é quando eu vou tentar fazer algo. E aí, deu errado. Falhou. Parecido, mas é diferente. Consegue entender isso? O falhar, gente. O falhar, ele é algo extremamente importante para você crescer. O errar, não. A gente não precisa estar errando nas coisas. A gente não precisa estar errando. O errar muitas vezes traz prejuízos para a gente. Mas quando você entende que falhar faz parte, você vai crescer muito mais. Na área de negócios existe algo chamado MVP. É o mínimo valor do produto. É quando eu vou abrir um negócio, vou criar um negócio e eu vou começar com um protótipo, o menor custo possível. Mas eu sei que durante o MVP eu vou ter coisas para ajustar. Eu posso falhar nele. Mas tudo bem. Eu vou ajustando até dar certo. Então entenda. Isso vai fazer parte do desafio de hoje, tá? Isso que eu estou te dizendo. Não tenha medo de falhar. Sabe por que a gente tem medo de falhar? Porque na nossa cabeça nós seremos fracassados. Na nossa cabeça nós seremos pessoas mal-sucedidas. A gente talvez tenha alguém próximo a gente que são fracassados na vida. E aí a gente tem medo de falhar também. Durante toda a minha jornada, o que eu mais fiz foi tomar decisões difíceis. Eu já mudei de emprego algumas vezes. Eu já pedi demissão inúmeras vezes. Eu sou uma pessoa que eu mudo muito rápido. Eu mudo muito rápido. Eu tomo decisão muito rápido. Mas é porque eu não tenho medo de falhar. Eu não tenho medo do fracasso. Olha o medo de novo aí. Entende? Eu controlo o meu medo. Eu sei que isso não é fácil. Pode não ser fácil para você também que está assistindo. Eu sei disso. Mas você precisa aprender a ir controlando o teu medo. Eu sempre me imagino em cima de um grande penhasco
Quem é meu aluno em mentoria sabe, eu conto essa história. Toda vez que eu tenho uma decisão difícil para tomar, eu fecho meus olhos e eu me imagino no alto, mais alto penhasco que eu consegui imaginar. E aí eu me imagino saltando desse penhasco sem paraquedas, sem nenhum instrumento de voo. Eu simplesmente salto lá de cima, em queda livre. Isso me ajuda a eliminar o medo. Isso me ajuda a eliminar o medo e tomar as minhas decisões. Então você precisa encontrar o seu caminho para vencer o medo. Isso em tudo que você for fazer. Ah, Wellington, mas eu quero enriquecer, eu quero ficar rico, ganhar dinheiro. Quem tem medo não fica rico. Bom dia, Léo. Quem tem medo não prospera. Porque o medo sempre vai te impedir de ir para a próxima fase. O medo de falhar, o medo de fracassar, o medo do que vão pensar de você, sempre vai te impedir de você ir para a próxima fase. E hoje eu quero te trazer isso porque quem está comigo nesse desafio, você está fazendo esse desafio desde o início, você já tem uma bagagem muito grande para prosperar e daqui a 2 dias, quando terminar esse desafio, você tocar sozinho a tua jornada. Mas se você não entender que o medo ele te paralisa, você não vai conseguir avançar. E outra coisa muito importante é você perceber em que momento que o sinalzinho vermelho ali ele acende, para você ir lá e desligar. Entende? Então não tenha medo do fracasso. Não tenha medo do fracasso. Eu coloquei um vídeo no Reels ontem, antes de ontem, lembra, essa semana. E dizia assim o vídeo: eu sou um fracassado. Bom dia, Márcia. Eu não sei se você viu esse vídeo no meu Reels. Se não viu, dá uma olhada lá depois. A chamada do vídeo era: eu sou um fracassado. Foi algo que eu percebi estudando os milionários, as pessoas bem-sucedidas, que todas elas foram fracassadas antes de serem extremamente bem-sucedidas. Ou seja, elas não tiveram medo de errar, elas não tiveram medo de falhar em seus projetos antes de acertarem. Elon Musk, ele quebrou 16 empresas antes de acertar. A PayPal era dele, ele que criou e depois vendeu. Hoje é o homem mais rico do mundo. E eu não estou te falando porque ele é o mais rico do mundo. Eu estou te falando porque ele quebrou 16 vezes. Mas depois deu certo. E nesse vídeo que eu coloquei no meu Reels, eu falo de alguns, não todos, mas de alguns fracassos da minha vida. Em 7 meses eu quebrei um negócio, perdi mais de 30 mil reais. Foi na época que minha filha nasceu. Pedi demissão quando eu não deveria ter pedido. Aí minha filha nasceu, a gente teve que morar 7 meses na casa dos meus pais. Imagina eu voltar para o interior da Paraíba com a minha esposa, com a minha filha e morar 7 meses com os meus pais. Teve algum problema para os meus pais? Não, não teve. Mas não deveria ter acontecido. Mas foi um fracasso. Foi uma época de grande aprendizado na minha vida. E talvez hoje a gente só esteja aqui porque nós aprendemos muito naquela época. E do fracasso surgiu uma empresa de sucesso. Entende? Então não tenha medo do fracasso. Não tenha medo do fracasso. E aí a gente entra no terceiro ponto. A gente já falou sobre a correção, a gente já falou sobre o medo, e agora a gente vai falar sobre o êxito. Mas antes disso, deixa eu te dizer uma coisa que eu lembrei agora.
Acabei de derramar água no computador. Tá bom, um pouquinho. Minha menina tá pedindo pra ajeitar a sobrancelha. Ela fica incomodada com a sobrancelha. Pronto. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem alguém próximo a você que te corrige? Ou você não tem ninguém que te corrige? Que sempre está tudo bem, que sempre você está certo. Se você não tem ninguém que tenha a capacidade de chegar para você e apontar os seus erros, as suas falhas, está na hora de procurar alguém. Porque nós cometemos falhas. Por mais perfeito que nós sejamos, por mais certinhos que a gente faça as coisas, por mais sábios que a gente tome decisões, a gente comete erros e falhas. Na maioria das vezes nós mesmos não percebemos. Mas quem está de fora percebe. Por isso que no ponto 1, sobre correção, eu falei sobre isso. Você ter conselheiros à sua volta. Então se você não tem ninguém que pode ser seu amigo, seu conselheiro, para te corrigir ou te mostrar que você está errado em algum momento, você está precisando de alguém. Um resumo de errar versus falhar. Ok, Karina. Muitas vezes, tudo bem, bem rapidinho eu faço. Muitas vezes o errar é quando eu já sei o resultado. Quando eu digo para minha filha, filha, por favor, não faz tal coisa. Ela vai lá e faz, ela já sabe o resultado, ela já sabe que não era para fazer, e mesmo assim ela vai lá e faz. Ou seja, ela desobedeceu, ela errou comigo, e errou em ter feito. O falhar, a pessoa não sabe o resultado. Eu vou tirar esse copo daqui e vou colocar desse outro lado. Eu não sei se vai dar certo. Aí o falhar no momento que eu vou tirar esse copo daqui e colocar aqui, esse outro lado não suporta o copo. E aí cai e quebra. Eu falhei. Certo? O falhar eu não sei o resultado. Mas o errar, eu já tenho clareza de que não dá certo. É aquela coisa, eu vou abrir um negócio, mas você já sabe que o negócio não está dando certo. Você errou ou você fracassou? Você errou. Porque você já sabia que não ia dar certo e mesmo assim você tomou decisão. Estou tentando lembrar em outros exemplos aqui. Por exemplo, imagina, você sabe que uma pessoa não vai dar certo para você namorar. Para quem era jovem aí, né? Eu fui jovem, já sou jovem. Você sabe que não era para ser. Aí você vai lá, não, eu vou namorar essa pessoa. Você errou ou você falhou? Você errou. Porque você já sabia que não ia dar certo. Mas você quis insistir em algo que no início você já sabia o resultado. Agora a falha é quando, por exemplo, eu vou me mudar de Recife para São Paulo. Eu não sei o resultado. Eu não sei se vai dar certo ou não. Aí a gente chega aqui em São Paulo e não dá certo. Não foi como a gente esperava. Então eu falhei. Eu não errei. Ok? Errar é quando você já sabe a decisão. Já sabe o resultado. Já tem clareza do resultado. E mesmo assim você vai lá e faz. Então você errou. Falhar é quando você não sabe o resultado. Você vai lá e faz e deu errado. Ou pode dar certo. Mas se deu errado você falhou. Entendeu, Karina? Bom dia, Dani. Tudo bom? Então tenha sábios conselheiros à sua volta. Se você quer crescer, se você quer prosperar, não ande sozinho. Wellington, tu tem conselheiros? Eu tenho. Alguns. A minha esposa é minha maior conselheira. Dentro de casa, a pessoa da sabedoria do Espírito Santo é a minha esposa. Um outro conselheiro que eu tenho, acabou de entrar aí, minha mamãe. É uma pessoa extremamente sábia. Que muitas vezes eu converso com ela sem nem ela saber, mas eu só quero ouvir a opinião dela, o conselho dela. E tenho pessoas próximas com quem eu posso conversar e confiar.
a sabedoria na multidão de conselhos. Entende? Então, durante muito tempo eu andei sozinho. E aí você entra no ponto da arrogância. Eu não preciso de conselheiro. Eu sei tudo. Eu sei tomar as melhores decisões. A gente pode até saber, mas é como eu falei, a gente acaba errando em algum ponto. Então, quer crescer mais rápido, quer ser assertivo, tenha sábios conselhos. Não é todo mundo, não é porque é meu amigo que vai me dar conselhos certos. Sabe selecionar os seus conselheiros, mas é importante ter. As pessoas, os reis, lá da época de Salomão, saíam de todas as partes do mundo para ir sentar com ele, só para ouvir os seus conselhos. Hoje nessa semana a gente está terminando o livro de Provérbios, sabedoria para prosperar. Nós estamos tomando conselhos de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios, para as nossas finanças. Então é importante isso. E o terceiro ponto é o êxito, tá? Correção, medo e êxito. O que é o êxito para você? O que é o sucesso para você? Talvez a sua definição de sucesso seja diferente da minha, a minha seja diferente de outra pessoa, e assim vai. Mas o que é sucesso para você? Você sabia que sucesso, você trabalha todos os dias pelo sucesso que você considera ser? Ou aquilo que você considera ser sucesso para você? Para muita gente, sucesso é conseguir trabalhar e ter a sua casa própria. Para outros, isso já é indiferente. Para muita gente, sucesso é trabalhar e conseguir crescer e chegar à posição máxima na empresa. Isso é sucesso. Para outros, sucesso é apenas viver bem com a sua família. Suprir as necessidades de cada dia. Isso é sucesso. Então, o que é sucesso para você? O que é sucesso para você? Por que você faz as coisas? Por que você trabalha? Não é só pelo trabalho. Se for, não faz sentido. Não é só para ter mais dinheiro. Porque se for, não faz sentido. Está muito vazio. Por que essa hora, 7 horas, você já acordou? Talvez já esteja indo ao trabalho. Para quê? Qual é o teu sucesso? Qual é o êxito que você precisa, que você deseja conquistar nessa vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Com 25 anos de idade, eu tinha chegado no meu sucesso máximo. Com 25 anos de idade. Quando eu era criança, eu tinha uma lista de sonhos a realizar. Trabalhar em uma grande empresa, casar, ser pai, ter minha casa própria, faculdade, tudo. Aos 25 anos eu completei tudo. Eu cheguei no meu êxito, no meu sucesso. Só que, quando você chega lá, você percebe que é só mais uma coisa. É só mais uma fase. E aí durante um tempo eu fiquei estagnado. Sem um sonho, fiquei estagnado sem desejo de construir algo. Porque eu já tinha realizado tudo que eu desejava. Então eu precisei voltar a criar metas, criar sonhos para mim. Para eu continuar crescendo. Tem muita gente que chega no ponto desejado e simplesmente para. Fica estagnado. Não cresce, aí passa o resto da vida naquele mesmo nível. A gente já tinha uma casa, tinha um apartamento, aí tem outra casa, está construindo mais 2 casas. Qual é o teu êxito? Qual é o teu sucesso? Se você tem energia, disposição, recursos, dinheiro, você não pode parar. Parar de crescer literalmente. Parar de prosperar. Parar de gerar riqueza. Porque isso vai fazer com que você abençoe outras pessoas. Nós temos uma missão de prosperar nessa terra. Como filhos amados de Deus. Nós temos uma missão de prosperar.
Então, qual é o seu êxito? Dentro de êxito, a gente vê sucesso versus aprovação. Você quer ter sucesso ou você quer ser aprovado? Você quer ter sucesso naquilo que você se propõe a fazer? Ou você quer ser aprovado? Quer provar algo para alguém? Ah, não, eu vou provar para o meu pai de que eu vou dar certo na vida. Porque quando era criança eu vi muito meu pai dizer que eu não ia dar certo. Graças a Deus não aconteceu comigo. Meu pai e minha mãe sempre me deram palavras de afirmação. Sempre me deram palavras de validação. E você é pai, você é mãe, faça isso com os seus filhos. Chegue para o seu filho e diga: filho, filha, você vai ser uma pessoa de sucesso. Independente do conceito de sucesso que você tem. Mas você vai ser uma mulher abençoada, um homem abençoado. Você vai ser uma pessoa extremamente próspera, inteligente. Eu digo direto para minha filha: filha, você é inteligente. Ontem eu fui levar ela na escola: filha, você é inteligente, você é linda, você é maravilhosa. Sabe por quê? Porque muitas vezes ela vai estar na escola, vai ter uma dificuldade com algum assunto. E aí na cabeça dela, ou alguém vai dizer: você é burra, você não é inteligente, você não consegue. Agora imagina uma criança ouvir isso, talvez isso seja o seu caso. Vai criando bloqueios aqui, ó. Aí você cresce, você não sabe por que você não prospera. Você sabe por que você não consegue crescer profissionalmente. Você não sabe por que a sua família não está dando certo. É porque existem configurações que foram colocadas inconscientemente na nossa mente e a gente precisa ressignificar. Então, antes de que alguém cause um bloqueio na mente dela, eu já vou ressignificando. Eu já vou registrando na mente dela para ela saber: eu sou inteligente, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Porque para tirar esse registro da mente dela, não vai ser apenas uma vez que alguém vai falar isso para ela. Quando alguém falar: você não é inteligente, automaticamente ela vai saber: o meu pai, ele diz que eu sou inteligente. O meu pai tem orgulho de mim porque eu sou inteligente. Então entenda isso. Você quer aprovação ou você quer sucesso? O seu sucesso. E aqui eu não quero entrar em mérito de sucesso, tá? Não quero entrar em mérito de sucesso. Fernandinho, bom dia. Seja bem-vindo. Eu não quero entrar em mérito de sucesso. Mas cuidado pela motivação a qual você faz as coisas. Cuidado a motivação pela qual você faz as coisas. Durante muito... eu tinha necessidade de aprovação. Eu tinha necessidade de aprovação. A minha esposa chegava para mim e dizia: Wellington, tu quer ser aprovado em tudo. Tu tem necessidade de falar para ser aceito. Hoje eu chego nos cantos, eu procuro muito mais ouvir do que falar. Se você fala muito quando você chega nos lugares, cuidado. Pode ser um sinal que você precisa ser ouvido. Precisa: olha, eu tô aqui. Aí para ser ouvido, para ser visto, você precisa falar. Cuidado com isso. A única pessoa que você precisa agradar, em primeiro lugar, é Deus. É suficiente. Se você conseguir agradar ao nosso Pai Celestial, não importa a opinião das pessoas. Não importa a opinião das pessoas. Você não depende da aprovação das pessoas. Ah, mas eu vou vestir essa roupa porque as pessoas vão gostar. Ou eu não vou vestir porque as pessoas não vão gostar. Você tem que viver por princípios. Você tem que viver por princípios. E tem que agradar a Deus. Não tem que agradar as pessoas. Minha mãe está aqui, está me assistindo. Eu não tenho medo ou problema de dizer: eu não preciso agradar a minha mãe. Às vezes eu tomo uma decisão, ela chega para mim e diz: Wellington, você tem certeza dessa decisão? Cuidado que ela pode trazer prejuízo. Eu disse: eu sei, minha mãe. Mas eu não preciso
agradar a minha mãe. Eu preciso agradar a Deus. Mas quando você é dependente de aprovação, você vai fazer de tudo para ser aceito, para ser aprovado pelas pessoas. E isso pode trazer grande prejuízo para você. Você não vai viver a sua identidade, você não vai viver o seu propósito, o seu chamado. Você vai sempre viver no propósito de outra pessoa, sempre nas sombras. Então você precisa sair das sombras e viver quem realmente você é. Você é único, você é única, você tem uma essência única que Deus colocou em você. Então a gente não precisa esperar que ninguém nos aprove. Eu não preciso ter medo de fazer uma história e contar a minha história que vai transformar 1 milhão de vidas, com medo do que as pessoas vão achar de mim. Deixa eu te dizer uma coisa boa, tem 9 pessoas aqui, deixa eu te dizer uma coisa boa. As pessoas que se dizem seus amigos vão ser as primeiras a tirar pedra para você não crescer. Vão ser as primeiras a dizer, poxa, mas teu story tá feio, mas tu nem fala bonito, mas tu é todo duro. Dane-se o que vão dizer. Se você pegar os meus vídeos no YouTube, tem um canal também no YouTube para quem não sabe, tá? Entra lá depois, o Wellington Lemos, Educação Financeira. Eu fico olhando, eu não tirei, eu tenho hoje quase 300 vídeos no YouTube. Quase 300 vídeos. Mas eu não tirei os meus primeiros vídeos que foram gravados ano passado. Gente, se você for olhar, me promete uma coisa. Não é pra rir muito, tá? Ó, a Viviane tá dizendo aqui que já tá rindo. Por favor. Tá vendo o Wellington hoje aqui, bonitão, todo solto, fazendo live? Gente do céu. A minha primeira live com meu amigo Léo, eu derrubei coisa em cima da mesa, o celular caiu, o celular descarregou, foi um caos a minha primeira live. Mas se eu não tivesse começado, eu não tinha conseguido fazer 200 lives em 2021. Mais de 200 lives em 2021 eu fiz. Ah não, o que vão achar de mim? Dane-se o que vão achar de mim. Eu sei onde eu quero chegar e eu vou fazer o que eu preciso fazer para chegar lá. Eu estou no desafio agora de palestrar. É fácil palestrar, estar na frente de pessoas ali, todo mundo olhando para você? Não é. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou um palestrante de sucesso. Eu sou um palestrante reconhecido no Brasil todo e talvez até no mundo. Talvez você não saiba ainda, mas eu sou. E sabe como é que eu sei disso? Porque eu comecei. A minha primeira palestra teve 4 pessoas. Foi em São Paulo ano passado. 4 pessoas. A minha segunda palestra teve 13 pessoas. Foi na Paraíba, esse ano. A minha terceira palestra teve 3 pessoas. Em Olinda, Pernambuco, esse ano. A minha quarta palestra teve 6 pessoas. Foi aqui em Alphaville, em fevereiro. Então, gente, começa. Tenha clareza de onde você quer chegar. Assiste esse desafio do início, dos primeiros dias, e vem fazendo um dia por vez. E faz o que eu estou colocando no desafio, que eu estou propondo para você ver se você não vai crescer. Se você pegar, as pessoas acham, Wellington, faz quanto tempo que tu está nessa jornada? Do digital faz 1 ano. Eu comecei ano passado. Ano passado, eu fiz esse desafio de provérbios em fevereiro, março, por ali. E transformou a minha vida. A forma como eu fazia, como eu olhava para as coisas. E por isso que eu decidi fazer de novo esse desafio agora, para que outras pessoas também entendam que elas podem realizar o que elas desejarem. Se elas tiverem as ferramentas certas, se elas tiverem os conselhos certos, se elas tiverem o caminho, a clareza do caminho que elas precisam trilhar. Mas é muito fácil olhar para mim hoje e muitas vezes nem sequer saber o que eu passei lá atrás.
Hoje tá bom, tem 8 pessoas aqui. Quantas vezes eu fiz live com minha esposa, só ela me assistindo. Às vezes ainda acontece hoje, mas isso importa? Não importa. Porque eu preciso me expor. Eu preciso romper o medo de estar aqui na frente da câmera. E de verdade, eu não estou preocupado com o que você está achando ou pensando sobre mim. Eu estou preocupado se a mensagem está sendo passada ao seu coração. Porque no final das contas, é isso que importa. Não é o que eu fiz, mas é o que Deus fez através de mim. Mas as pessoas que ao longo dessa jornada têm chegado até mim com problemas financeiros, problemas emocionais, bloqueios, e através do conhecimento a gente tem conseguido trazer clareza para essas pessoas. Famílias que estão sendo libertas de dívidas e problemas financeiros através desse conhecimento. É isso que importa. É só isso que importa. Jesus nos chamou para a liberdade. Então seja livre. Você não depende da aprovação de pastor, de pai, de mãe, de amigo, de familiar, de professor na escola, na faculdade. Você só precisa da aprovação de Deus. Somente Ele. Porque foi Ele que deu a vida por você. Você está no caminho que precisa estar, então não precisa aprovação de ninguém. De ninguém. Pronto, falei. Falei, amor. Aprovação versus aceitação. É isso. Você não precisa ser aceito. Você não precisa se enquadrar ou mudar o teu jeito de ser, de pensar, de falar para ser aceito por um grupinho. Para ser aceito no trabalho. Uma das primeiras coisas que quando eu ia fazer entrevista eu falava, eu dizia, olha, eu sou cristão. Algum problema para você? Porque se tivesse algum problema para a empresa contratar pessoas que defendem a fé em Cristo, é melhor dizer antes de entrar. Porque depois de entrar a empresa vai ter um problema e eu vou ter um grande problema. Então na entrevista eu dizia, olha, eu sou cristão. Algum problema para você? Se não tiver, a gente continua. Eu não preciso mudar o meu jeito para ser aceito pelas pessoas. Eu sou crente, eu creio em Deus onde eu estiver. Onde eu estiver. Esse é o ponto. As pessoas precisam entender quem é você. E você precisa ser você. E não se moldar para que as outras pessoas te aceitem. Você precisa saber se comportar em cada ambiente. Respeitar o lugar que você vai estar. Mas não se moldar, ser pessoa diferente, com várias personalidades, por causa de aceitação. Ok, gente? Desafio de hoje. Se alguém tiver pergunta, manda aí pra gente. Desafio de hoje. Você precisa descobrir quais foram os seus maiores fracassos. Ah, Wellington, isso é muito fácil. Faça uma lista aqui pra você quais foram os meus maiores fracassos. Não esquece, meditar em Provérbios 29. Hoje é dia 29, faltam 2 dias, não perde. Outra coisa, dia 31 vai ser o último dia do nosso desafio. Quem vai estar comigo vai ser a Viviane. Então a gente vai começar a divulgar. E dia 31 a Viviane vai trazer a mensagem do desafio pra gente. Eu e ela, nós dois, claro. Então não perde. Amanhã tem e domingo tem. Final de semana também, Wellington, também. Faz 29 dias seguidos que a gente está aqui. Então, ó, meditar em Provérbios 29 e descobrir quais foram os seus maiores fracassos na vida. Pode colocar por área, profissional, familiar. Coloca por área e coloca os fracassos. Só que o ponto não é apenas o fracasso. É o que você aprendeu com eles. E o que você ainda pode aprender para você não cometer os mesmos erros, as mesmas falhas hoje. Ok? Esse é o desafio. Vai levar um tempinho para você pensar. Para uns vai ser mais difícil, outros não. Mas faz isso. Escreve e coloca o que você aprendeu e o que você pode aprender.
e não permanece. Foi um dos pontos que a gente viu. Não permanece na falha. Tá bom? Dani colocou aqui, o Rema está no meu currículo. O Rema é muito bom. Para quem não sabe o que é uma escola interdenominacional. Então, independente da denominação que você frequenta, o Rema é uma escola excelente. Wellington, eu faço curso de teologia, eu faço o Rema. Faz o Rema. Tá bom? Faz o Rema. Vai contribuir em todas as áreas da tua vida, de forma simples. Então faz um Rema se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer em conhecimento de Deus, recomendo fazer o Rema. Tá bom? É isso, cara comum. Gente, hoje foi muito bom. Quero ver amanhã quem vai estar aqui. Amanhã e domingo, tá bom? Beijão no teu coração, paz e prosperidade na tua família, na tua vida, nos teus negócios, na tua carreira profissional, em tudo que você colocar as mãos, já prosperou em nome de Jesus. Excelente dia. Tchau.